Os justiceiros, às vezes, conseguem ser mais cruéis do que os próprios vilões, os próprios criminosos. A internet está escandalizada com o último caso que aconteceu envolvendo uma criança que pulou o muro de hospital veterinário e matou 23 animais, todos de porte pequeno e a maioria eram coelhos. Ele matou com crueldade mesmo, dilacerando os animais, jogando eles contra a parede. Então é uma pessoa ali que tem evidentemente um desvio comportamental, mas as pessoas estão desejando que este garoto seja assassinado e até mesmo torturado. Então a gente vai discutir um pouco neste vídeo, não apenas o comportamento das crianças, mas também o comportamento dos justiceiros. Às vezes, os justiceiros podem ser mais cruéis do que os próprios agressores, os vilões. Gente, é óbvio que é escandaloso o tamanho da crueldade de uma criança de ter feito isso. Isso mostra que as crianças, elas não são seres puros, como se fossem anjos, que não cometem nenhum tipo de atrocidade. É óbvio que essa criança tem algum problema psiquiátrico, um desvio comportamental, um problema psicológico, um distúrbio, algo do tipo, porque não é um comportamento comum entre crianças. O comportamento comum entre crianças, que é um comportamento ruim, inclusive, é em bater em animais. Crianças batem em animais, tá? Isso é algo que acontece. Não deveria acontecer, mas acontece, é algo comum. Eu quero começar esse vídeo primeiro dizendo que eu sou a favor da prisão perpétua. Eu acho que existem pessoas que não deveriam estar em sociedade, que deveriam ser retiradas mesmo da sociedade, porque elas não irão mudar. Continuarão com o seu comportamento que faz mal a outras pessoas, a outros grupos. Antes, se fosse apenas a ela, mas são pessoas que fazem mal aos outros. Bem, é muito comum na história de pessoas que são serial killers de terem começado a cometer atos ruins com animais, porque a única coisa que está abaixo da criança nessa hierarquia, a única coisa que está abaixo da criança é o seu pet, então seu animal, seu cachorro, seu passarinho, sua tartaruga. E é exatamente essa criança que é psicopata, essa criança que vai se tornar um serial killer ao crescer, vai fazer maldade com a única coisa que está abaixo dela, que é o animal. Mas quando ela crescer, aí ela vai ter vítimas maiores. Ele vai ter ali a sua marca registrada, as características comuns entre suas vítimas. Então são todos homossexuais ou são todas mulheres, são todos negros. Cada um ali vai ter a sua obsessão, certo? Mas este garoto, vamos dizer que ele ainda está na raiz. Ele não virou ainda o serial killer, mas ele pode virar, ou ele pode fazer mal para sua própria avó ou para outras crianças, né? Existem muitos casos de crianças que matam outras crianças. Então a gente está vendo um menino que já tem um comportamento anormal na sociedade e que pode vir a se desenvolver e piorar, porque está tendo muitas notícias ultimamente de adolescentes, né, de jovens que vão matar várias pessoas na escola. Encerrando tudo aquilo que eu acho sobre esse garoto, eu quero falar o que eu acho sobre os justiceiros, tá? Os justiceiros, quem são esses? São aquelas pessoas que elas se põem na sociedade como super-heróis, não na sociedade, mas na internet. Elas falam assim, se eu pegasse essa pessoa e acabar com ela. São os justiceiros que usam dos mesmos artifícios que os vilões, que os criminosos usam. Então aí fica a questão, o que é que diferencia ela do criminoso? Mas piorou neste caso, porque estamos vendo pessoas adultas dizendo que queriam matar e torturar uma criança. Novamente, eu falo para vocês que eu acho que essa criança deve sim ser retirada da sociedade porque ela tem um comportamento anormal, mas um adulto dizer que queria torturar uma criança diz mais sobre este adulto do que sobre a criança em si. E a criança, a gente já sabe que tem um desvio comportamental. Agora, este adulto acaba deixando explícito e evidente para a população que ele próprio também tem um desvio comportamental, porque não é normal você
sentir vontade de torturar alguém. A gente tem Joãozinho e Maria. Tanto Joãozinho quanto Maria mataram uma pessoa. E mesmo assim, eles podem ter penas diferentes. O que vai agravar o crime desta pessoa e aumentar a pena desta pessoa é os resquícios de crueldade que houve quando essa pessoa fez esse crime. Tortura, gente, é crime hediondo. É uma das piores coisas que um ser humano pode fazer com alguém. Uma pessoa que tem coragem de torturar alguém, e olha só, torturar uma criança, mostra que é uma pessoa perigosa para a sociedade. Ai, mas ela está torturando uma pessoa ruim. Isso diz mais sobre este justiceiro do que sobre este outro criminoso. É que nem as pessoas falam assim, ai, esse estuprador, ele merece ser estuprado. Mas quem irá fazer esse trabalho sujo? E essa pessoa que tem coragem de estuprar um criminoso não teria coragem também de estuprar um inocente? Ou você acha que não? Elis Matsunaga, a gente pode, óbvio, falar que ela foi vítima do marido dela, que o marido dela era um babaca, mas não é só que ela apenas matou ele, porque a gente poderia dizer, matou por impulso, mas ela esquartejou. Uma pessoa que tem coragem de esquartejar alguém é uma pessoa que tem sangue frio. Isso diz mais sobre ela do que sobre ele. A gente sabe que ele é um babaca, mas ele esquartejou. Não é qualquer pessoa que tem essa coragem. E que tipo de pessoa tem essa coragem? As pessoas não estão mais tendo vergonha de admitir na internet quão animalescas elas são, de mostrar que elas resolvem tudo na violência. E coisas que poderiam ser resolvidas de outra forma, como, por exemplo, tirar esse garoto da sociedade, afastar ele mesmo da sociedade e entender o que está acontecendo, por que ele fez isso. Mas as pessoas querem matar e torturar uma criança. Mas algo muito interessante é o perfil de pessoas que querem fazer isso com uma criança. Não é qualquer pessoa. São donos de pitbull e pessoas que endeusam animais. Isso é interessantíssimo e vou mostrar um vídeo aqui para vocês que eu vi no Instagram. De um dono de pitbull dizendo que este garoto deveria ser assassinado. Outras pessoas dizendo que ele deveria ser torturado. Não é qualquer tipo de pessoa que deseja fazer isso com a criança. Veja. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar um link na descrição, onde eu falo sobre donos de pitbull. Eu fiz esse vídeo falando sobre donos de pitbull exatamente na época em que uma escritora, uma professora, tinha sido atacada por um pitbull e teve seu braço arrancado por ele. Dali, eu falei sobre donos de pitbull no Twitter, o que é que eles falavam, né? O que é que eles comentavam. E falei um pouco mais sobre qual o símbolo do pitbull para essas pessoas. Que tipo de pessoas procuram esse animal. Vamos lembrar que a Jojo Todinho, que hoje ela admite ser uma mulher de direita, admite ser uma mulher... Bem, se ela é de direita, ela é armamentista. Ela postou foto com os pitbulls dela exatamente na mesma época em que esta professora tinha sido atacada e teve o seu braço arrancado, certo? Postou a foto do pitbull nessa mesma época, onde uma pessoa tinha comentado na foto dela dizendo que os pitbulls estavam sem focinheira. Aí ela falou, usa focinheira em você. Então, não é qualquer tipo de pessoa que quer ter um pitbull, não é qualquer tipo de pessoa. São pessoas que normalmente são mais à direita, são pessoas que são autoritárias, que usam cachorro como arma. Isso é muito importante você entender. Usam o cachorro como arma. Mesmo que eu seja, assim, a favor de que o pitbull não possa mais ficar aqui no Brasil, seja proibir o pitbull aqui no Brasil, as pessoas comprarem um. Eu sei que não é algo que resolveria o problema, porque o problema está dentro das pessoas. Essa necessidade de poder, essa necessidade de colocar medo no outro, essa necessidade do homem, por exemplo, de ter a sua extensão do pau. Neste outro vídeo eu mostro um artigo de uma pessoa falando qual o significado da arma para o homem. E eu digo, é o mesmo significado do pitbull para o homem. Poder, masculinidade, virilidade e segurança. As pessoas
compram pitbulls para proteger a casa delas. Mas as pessoas compram pitbulls exatamente para eles serem agressivos. As pessoas compram pitbulls esperando que este cachorro ataque um bandido ou ataque alguém que esta pessoa não goste. E é por isso que ela vai andar nas ruas com pitbull sem focinheira, porque o pitbull virou uma arma para essas pessoas. Então, são exatamente os donos de pitbull, como vocês viram aí no vídeo no TikTok, no Instagram, que são a favor de que uma criança seja assassinada. E não é possível que a nossa sociedade está cada vez invertendo mais os valores ao ponto de defender que cachorros que matam pessoas continuem vivos e defender que crianças que matam animais sejam mortos. Não é possível essa inversão de valores. E não dizendo que essa criança não deveria sofrer nenhum tipo de consequência. Como eu disse, tem que ser retirada da sociedade. Agora, que tipo de pessoa é essa que quer torturar e assassinar uma criança? Isso diz mais sobre esta pessoa do que sobre a criança. Porque sobre a criança a gente já sabe, tem desvio comportamental. Já a pessoa que quer torturar esta criança, a gente acaba sabendo que também tem um desvio comportamental. Essas pessoas que vomitam moralidade em cima dos outros, endeusando animais, muitas vezes é o tipo de pessoa que você não deve confiar. São pessoas babacas. E eu falo isso, gente, porque teve uma vez, eu entrei em contato com a ONG, perguntando se eu poderia deixar alguns gatinhos que eu tinha visto abandonados, eu não podia cuidar, não tinha condição, se eu podia deixar lá para que eles pudessem ser adotados. A dona da ONG, que no Instagram dela tem 15 mil seguidores, me respondeu de uma forma muito grosseira e falando para eu divulgar no meu Instagram, sendo que ela não se questionou se talvez eu já tivesse divulgado e isso não deu resultados. Se talvez a maior parte das pessoas do meu Instagram são de outros estados, eu vou mandar o gato por Sedex, vou mandar o gato por correio, pelos correios. E ela nem se ofereceu, falar assim, nossa, eu não posso pegar o seu gato e trazer para cá porque eu não tenho condições, mas eu posso divulgar a foto do seu gato aqui no meu Instagram de 15 mil seguidores para ver se alguém quer adotar. Não fez isso, só respondeu de forma muito grosseira. Uma pessoa dona de ONGs de animais que vai pedir sempre doação por aí. Então, quer dizer, as pessoas que endeusam animais não são pessoas necessariamente boas ou superiores moralmente, pelo contrário. São pessoas babacas pra caralho, porque pensa só, se você não consegue conviver com ninguém da sua espécie, o problema tá em você. Se apenas os animais te suportam, o problema está em você. Outra coisa, essa ideia de endeusar animais e desumanizar seres humanos é uma ideia bem problemática e a gente pode até relembrar Hitler um pouco, que óbvio, ele tinha o seu cachorro, amava o seu cachorro e o cachorro dele era melhor que os judeus. Você acha mesmo que essas pessoas que acreditam que animais são melhores que seres humanos, que merecem mais que seres humanos, será que essas pessoas acham que os animais são melhores que ele próprio? São melhores que a sua mãe, são melhores que o seu filho, são melhores que o seu marido, são melhores que a sua esposa? Não. Não melhor que a mãe, não melhor que a minha mãe, não melhor que meu pai, não melhor que a minha irmã. São melhores do que alguns tipos de seres humanos. Que tipos de seres humanos? Este animal na rua é melhor do que um mendigo. Este animal na rua é melhor do que um gari. Este animal na rua é melhor do que os favelados. Este animal na rua é melhor que um judeu. Então, esse discurso de superioridade dos animais, vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Porque a superioridade desse animal não é para todos os tipos de seres humanos. Não, os animais são superiores a alguns tipos de seres humanos, a alguns grupos de seres humanos. E aí que a gente vê quem é as pessoas mais marginalizadas no Brasil. Então tome cuidado com esse tipo de discurso. Sempre fique muito atento, de olho aberto e não confie muito em quem endeusa
animais. Em Deus animais, mas odeia criança. Em Deus animais, mas odeia idosos. Não é o tipo de pessoa boa. Se você não consegue conviver com ninguém da sua espécie, o problema está em você. E não quer dizer que o ser humano não é complexo, não é difícil. Muitas vezes são criminosos, são pessoas que cometem crueldades, mas o ser humano não é apenas isso. Tem a parte ruim e tem a parte boa. Se você não sabe lidar com ninguém, com nenhum tipo de grupo, nem com crianças, o problema está apenas em você. Não confie nesse tipo de pessoa, porque não quer dizer que só porque eles têm uma ONG ou só porque eles vomitam moralidade, superioridade animal, que é uma coisa ridícula, que eles são pessoas boas. Não, muito pelo contrário. Hitler amava seu cachorro e odiava judeus. Você já sabe da história, né? Hitler's dog was a gift from his sinister party's secretary, Martin Bormann, who also gifted Hitler the Eagle's Nest and his favourite tea house near his private home, the Berghof. Bormann was the master of ingratiation and keeping his boss happy. Blondie was chosen because she resembled a wolf, a symbolic animal for Hitler. Adolf is an old German derivation of wolf, and Hitler used the name for